Boa tarde. Hoje iremos apresentar o artigo Efeitos do método de cocção sobre o peso de cortes de carne de frango, realizado para a disciplina de Método Científico do curso de Nutrição da UFJF. Nossa equipe é composta pela Ana Carolina, Luísa, Pedro, Júlia e Maria Clara. E, primeiramente, é importante ressaltar algumas propriedades da carne de frango, começando pelo fornecimento de nutrientes. A carne de frango fornece proteínas, lipídios, vitaminas e minerais e também é considerada uma ótima fonte de proteínas de boa qualidade porque é rica em aminoácidos indispensáveis, aqueles que o organismo humano não é capaz de sintetizar e deve ser adquirido através da dieta. É considerado um alimento saudável, por possuir baixo teor de colesterol e ser pobre em gorduras, desde que consumido sem pele. Haverá alterações por cocção, e o objetivo da mesma é tornar a carne mais palatável, digerível e microbiologicamente segura. Essas alterações serão analisadas para valores de umidade, proteínas, gordura e cinzas. A importância dessas análises de perda de peso e composição nutricional, diferentes métodos de cocção, tempo e tipo de corte, se deve ao fato de fornecer resultados para que o consumidor conheça e aproveite ao máximo o valor nutricional de acordo com o método de cocção que será realizado na carne. Os objetivos do trabalho foram analisar a perda de peso, alterações na composição nutricional e estimar a quantidade de cinzas e umidade a partir dos diferentes métodos de cocção, tempo, tipo de corte e presença ou não de pele. Os materiais empregados no estudo foram constituídos de corte de coxa e sobrecoxa de frango congelados com pele e com osso, que foram obtidos através do mercado local da cidade de Juiz de Fora. Os procedimentos relacionados à cocção das amostras foram realizados no Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição da UFJF, enquanto as análises de composição centesimal foram aplicadas no Laboratório de Composição de Alimentos do Departamento de Nutrição, também da UFJF. As peças foram lavadas, temperadas e separadas em 4 grupos distintos, tendo em cada grupo 3 pedaços de cada peça, com o objetivo de aplicar 2 métodos de cocção diferentes. Para a aplicação do cozimento sob pressão, foram utilizados pedaços de coxa com pele. Para o emprego de cortes assados, foram utilizados coxa com pele e sem pele, e sobrecoxa com pele. Para o cálculo do percentual de perdas por cocção, foram calculados o peso de cada peça crua dentro de cada grupo, o peso após o cozimento, o peso de pele e o peso dos ossos. Os dados correlacionados com as perdas foram obtidos através de uma relação entre os pesos crus e cozidos. Bom, nos resultados que nós obtivemos, na tabela 1 nós estabelecemos a média da perda por cocção do frango. Durante o estudo, foi possível observar que a cocção, de maneira geral, ela interfere sim no peso dos cortes. Então, todos os métodos de cocção que nós aplicamos, eles geraram resultados de peso diferente nos alimentos, nas peças de frango. Ao observarmos a tabela, nós vemos que na análise de média de perda por cocção, as peças cozidas tiveram menores perdas do que as peças assadas. Então, olhando aqui na tabela, nós vemos que a coxa cozida ela teve 32,7% de perda de cocção, enquanto alimentos como a coxa assada sem pele e a coxa assada com pele tiveram valores superiores a ela, com 42,83% e 36,73%. E isso nos leva a entender que os métodos de cocção de calor úmido eles implicam em menores perdas do que o calor seco. Os tipos de corte eles não interferem na perda de peso, mas os cortes expostos com pele eles tiveram resultados diferentes na análise de perda de cocção. E podendo observar isso, nós vemos a coxa assada com pele e a coxa assada sem pele. A coxa assada sem pele ela teve maiores índices de perda de cocção.
Então, quando a gente vai olhar aqui na coxa assada sem pele, ela teve 42,83, enquanto a coxa assada com pele teve 32,33%. Bom, na tabela 2, nós estipulamos a comparação entre estipulamos o comparativo entre a umidade e as cinzas do frango. Bom, de início nós podemos observar que o tipo de corte ele não influencia significativamente nos valores. E observando o estudo, a maior umidade encontrada foi na coxa cozida. Então, quando olhamos na tabela aqui, a coxa cozida teve um valor bem mais alto do que os outros. Enquanto ela teve 62,7030, as outras tiveram valores bem menores. E a umidade dela é maior devido ao método de cocção utilizado, que é pela adição de água. Quando ocorre a adição de água, ocorre a maior absorção, então gerando assim um maior valor de umidade no alimento. E quando comparamos os resultados dos alimentos da tabela 2, dos resultados da tabela 2 do nosso estudo com os da tabela TACO, nós podemos observar que os dados são equivalentes, onde podemos observar que a coxa assada com pele ela possui menores índices de umidade do que a coxa assada com pele, o que também pode ser explicado pela proteção gerada pela pele, que atua como uma película de proteção às transformações, como no caso das perdas de cocção que nós mostramos na tabela 1. Portanto, é observado que os mesmos tipos de corte, possuindo pele ou não, podem se diferenciar em questão de umidade. E ainda nessa tabela, nós também estipulamos os valores de cinza. E foi observado que a coxa cozida sob pressão, ela possui um valor menor. Como podemos observar aqui, o menor valor de cinza nesse estudo foi o da coxa cozida, que é 1,1462. Então, nesse método de cocção de calor úmido, a adição de água ela implica numa grande perda de nutrientes devido à dissolução, devido à formação do caldo. Dessa forma, devido a esse método de cocção aplicado, nós podemos observar e poder dar uma explicação devido ao baixo valor encontrado comparado às outras amostras. Os cortes com pele, eles obtiveram maior valor de cinza devido à retenção dos minerais na carne de frango por essa película. Já na ausência da pele, observa maior perda de minerais, logo o menor valor de cinzas. Então, quando vamos observar aqui, valores com pele devido a essa absorção de minerais, eles têm valores muito mais altos do que os valores sem pele. Na tabela 3, nós colocamos os resultados do teste T de Student, bicaudal pareado para a umidade. Neste teste T, ele não apresenta uma diferença significativa entre as médias. E essa diferença não significativa, ela se deve ao fato de que é um número pequeno de amostras, ou talvez também que o método utilizado para estudo naturalmente não implica grandes diferenças entre as formas de preparo. E para dar uma ilustrada melhor no que eu havia falado na segunda tabela, que era sobre a questão de umidade e de cinzas, nós trouxemos aqui a tabela TACO. Nessa tabela 4, que é a de dados de cortes crus, e aqui mostra que os valores de coxas sem pele e com pele, como eu havia falado antes, têm um valor de umidade diferente, e a quantidade de cinzas também. E a tabela 5 também trouxemos a título de curiosidade, mostrando os dados dos cortes assados e dos dados de corte da carne cozida, mostrando os valores de umidade e os valores de cinza, da coxa assada com pele e da sobrecoxa assada com pele. Os outros valores a tabela TACO não possui, portanto, por isso que está marcado com X. Conclusão do projeto. O primeiro tópico é sobre os métodos de cocção. A partir das análises, o grupo concluiu que os métodos de cocção influenciam na perda de peso dos cortes em geral, identificando maior perda nas peças assadas, devido à desidratação sofrida, diferente das peças cozidas, que absorvem água, apresentando maior índice de umidade e grande perda de nutrientes, devido à formação do caldo. O segundo tópico é sobre as variedades de corte.
Durante o trabalho, o grupo concluiu que as variedades de cortes se mostraram pouco significativas. E o terceiro e último tópico é sobre a presença de pele. A presença da pele influencia nas peças em questão, pois na sua ausência o alimento fica mais exposto a mudanças físico-químicas, ocorrendo maior perda de peso, visto que a pele é uma película de proteção. E, na presença da pele, as peças apresentam maior valor de cinzas, devido à retenção dos minerais da carne de frango por essa película, diferentemente das peças sem a presença da pele, que perdem minerais, apresentando menor valor de cinzas.